Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Shabbat Shalom. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre os 4 evangelhos. Né? Embora, se nós olharmos bem, existe 5 evangelhos. Existe um evangelho descrito por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, e existe também escrito por Paulo. Então deu o quê? Deu 5, né? Entendeu? Louvado seja Deus. E tem o evangelho também descrito por Pedro, mas aí já é bem menorzinha, carta de Pedro, né? E as outras consideradas também carta de Paulo. Mas louvado seja Deus. Mas pelo que ele escreveu e descreveu, realmente é o evangelho. Louvado seja Deus. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Nós vamos vendo, estamos vivendo num tempo que não se reconhece mais a palavra do Senhor na sua totalidade, na sua integridade. Estamos vivendo nesse tempo. A grande maioria dos mensageiros tem se omitido a parte das Santas Escrituras. Quer dizer, a Santa Escritura ela tem sido pregada, mas tem parte da Santa Escritura que tem sido omitida. Ela não tem sido realmente falada, nem anunciada. Então, nós vimos aqui que a grande maioria só aceita os relatos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas o relato de João só se aceita uma parte, a outra parte não. Por que se aceita a parte de Mateus, Lucas e Marcos? Porque eles realmente presenciaram aquilo que Jesus fez e descreveram e escreveram todas as suas histórias. Eles escreveram a história de Jesus. A história de Jesus aqui na face da terra. No momento que passou ali, eles foram chamados para acompanhar o ministério de Jesus. Então, esses homens escreveram todos os feitos de Jesus, mas não com detalhe. Faltou detalhe. Já João, que era um homem jamais assim, revelado de Deus, enquanto Mateus, Marcos e Lucas não era revelado. Eles viram o que Jesus fez. Mas João já era um homem revelado de Deus, como também Paulo foi chamado e revelado de Deus. Apóstolo revelado. Ele disse: eu nasci fora de tempo, mas sou um dos últimos apóstolos. Louvado seja Deus. Então ele verdadeiramente também foi revelado de Deus. Então o Santo Evangelho, para que nós servimos ao Senhor conforme ele manda essa Escritura, precisamos ser revelados. Precisamos que o Senhor abra o leque para nós e mostre a sua vontade na sua palavra. Aqueles outros 3 ali, não por menor nem nada, mas eles só descreveram coisas que eles presenciaram. Quer dizer, eles contaram a história do Messias, do Filho de Deus. Teve alguma parte até que eles falaram, teve até alguma parte que Jesus se manifestou a ele, a Mateus, por exemplo, foi Mateus 28. Jesus, depois de ressuscitado, apareceu a ele e disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas eles não foram revelados. Jesus teve que aparecer a ele. Já João era um apóstolo revelado. Por quê? Vamos em frente aqui. Sabe por que tem diferença nos 4 evangelhos? Porque 3 destes evangelhos são um evangelho convencional. Apenas o evangelho de João é um evangelho completo para atingir o ponto da salvação de Cristo. Os 3 evangelhos é para contar toda essa história de Jesus que eu estou dizendo para vocês a respeito de Mateus, Marcos e Lucas. Era para contar toda
Jesus aqui na terra, desde o nascimento até o dia da sua morte. Ali eles aprenderam o que Jesus ensinou. Então eles têm coisas que eles não contam com detalhe. E eles morreram novos. Veja bem, mas o Santo Evangelho de João é para a base da salvação. Eis aí o porquê da diferença dos demais evangelhos. Embora hoje as pessoas aceitam mais fácil só os 3 evangelhos, porque eles repetem. Aí eles dizem assim: se não há texto, contexto, não é verdade. Aí não aceita umas partes que João ensina. Eles queriam que tivesse contexto, mas não tem contexto. Mas esqueceram que João era um homem que realmente foi revelado e ele viveu muito mais tempo, teve mais tempo para contar a respeito e para ser revelado por Deus a respeito da vontade do Senhor. Então o que acontece é o seguinte: veja bem, olha só, provavelmente os que se baseiam nos 3 evangelhos não alcançarão a vida eterna, porque é um evangelho que está contando a história do Filho de Deus. Ele é um evangelho que conta a história do Filho de Deus. Ele não conta tão profundo como salvar. Veja bem, Mateus, Marcos e Lucas viveram pouco tempo, por isso tiveram pouco tempo para expressar todos os feitos de Jesus Cristo com detalhe, para que podemos receber um evangelho mais completo. Tiveram pouco tempo, só expressaram a história de Cristo. Eles não tiveram. Quando o Senhor falou comigo essa semana a respeito desse evangelho, eu na mesma hora recebi, sabe o quê? A presença do Espírito Santo. O que significa isso? Atestando que isso que eu estou falando agora é verdade. Que isso é real. Que isso é realidade. Por isso o Evangelho de João, ele é diferenciado. Os outros não falaram a verdade? Falaram, claro que falaram. Mas eles não tiveram tanto tempo, eles morreram ainda jovem. Pedro, por exemplo, segundo a história, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Os demais foram mártires, foram degolados, foram apedrejados, e foi por aí afora. Eles não tiveram muito tempo para descrever o Santo Evangelho com detalhe. Portanto, eles não falaram tudo com detalhe. Agora, João teve. Porém, João viveu muito mais tempo. Diz os historiadores que João viveu, em média, 96 anos, embora tentaram matar João. Segundo a história diz, aí já não vou dizer para vocês, relato bíblico, que eles pegaram João, botaram um tacho com azeite até na cintura de João, meteram fogo debaixo para cozinhar João dentro do azeite. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não conseguiram. Viram que não tinha jeito, pegaram João e falaram: vamos isolar ele. Porque João era um homem revelado de Deus, e Deus tinha muito mais coisa para revelar para João. Pegaram João e levaram para a ilha de Pátimo. E abandonaram João lá. E disseram: deixa que lá ele morre. De fome, de sede. Mas só que Deus sustentou ele lá. E aí foi aonde que Deus visitou ele lá e escreveu o Apocalipse. Era revelado
Apocalipse lá. Mas naquele tempo que ele teve na ilha de Patmos, ele teve condições de escrever o Evangelho com detalhe. Não só Apocalipse. Tem gente que assim, ele escreveu só Apocalipse? Não. Ele escreveu o Santo Evangelho com detalhe. Portanto, ele conta muitos detalhes. Se nós lemos João 3, ele conta o detalhe. Ele fala ali que necessário é vos nascer de novo da água e do Espírito. Se nós olharmos em João 7,38, conforme Jesus disse, credes em mim, conforme diz as Escrituras, dentro de vós fluirás rios de água viva, que salta para a vida eterna. Gente, podemos detalhes. A gente vê lá em João 15. A gente vê também sobre as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E a gente vê em João, ali, em João 14, versículo 22, 23 e 24, chama para que nós obedecemos a Santa Escritura, guardamos os seus mandamentos, para que provamos que estamos amando a Cristo. Lá nos outros evangelhos tem isso? Não tem. Aí João 13, que os outros evangelhos não tem, porque eles dizem que se não há contexto, esse texto não funciona. João 13 fala sobre a Santa Ceia, a nova Páscoa, e fala sobre o lava-pé, que muitas igrejas não aceitam, porque elas só aceitam o que está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque não aceitam o de João, porque acham que o de João foi isolado, mas esqueceram que João era homem revelado de Deus. Era homem cheio do Espírito Santo. E além disso, ele teve muito mais tempo do que os outros apóstolos. Por isso, ele revela com detalhe como que tem que fazer para alcançar a salvação. E agora, falando um pouquinho de Paulo, que veio também na mesma época de João. Só que João já estava na ilha de Patmos. João já estava lá abandonado pelos homens, mas assistido por Deus, revelado por Deus. Veio Paulo, que se chamava Saulo, em Atos 9, querendo matar aqueles que ainda estavam soltos, que ainda restaram, que estava em Damasco. Ele pediu a carta para ir para Damasco. Quando ele estava quase chegando em Damasco, o Senhor interpela com ele e se revela. E Paulo se converte. Saulo se converte e depois passa a se chamar Paulo. E agora esse homem ele passa a viver uma vida espiritual. Por isso ele conseguiu escrever as cartas. Não vou falar de Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos foi para todos os apóstolos. Ali não precisou ser revelado, ali é Atos, é coisa, é história. Mas quando se trata do livro de Romanos, tem muitas das revelações de Paulo. Quando se trata de 1 e 2 Coríntios também. E em Romanos 16, ele faz uma recomendação à igreja. Que toda a igreja de Cristo vos saúda uns aos outros com o Espírito Santo. Qual a igreja hoje não aceita? Que toda a igreja de Cristo, ou a igreja do Messias, do Filho de Deus, saúda uns aos outros com o Espírito Santo. 1 Coríntios 11, versículos 5 e 6 e o 10, ele recomenda que as irmãs, na hora da oração, se cobrem com véu. E ele, o que acontece ali? Ele foi revelado de Deus. Igual a respeito da ceia, 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante, ao versículo 17 em diante, ele, porque eu recebi do Senhor,
que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos. E da mesma sorte tomou o cálice e fez a mesma coisa. Quando ele disse, eu recebi do Senhor, o que significa? Que foi revelado. São apóstolos que receberam revelação de Deus. Por isso o povo se acha muito difícil obedecer a esta palavra. Porque é revelado. Toda palavra revelada é difícil para o ser humano aceitar. É muito mais fácil aceitar o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, porque ali não foi revelação. Ali foi história escrita, presenciada. Foi história escrita, presenciada. Por isso, verdadeiramente, eles acharam mais fácil, o povo acha mais fácil seguir aqueles três evangelhos do que o quarto evangelho que tem um detalhe. Agora eu quero dizer para você, Deus é Deus de detalhe. Ele criou os céus, criou a terra, criou a lua e criou as estrelas, criou o sol, criou as coisas mínimas, até aquele vermezinho pequenininho ele criou todas as coisas e não deixou nada faltar. Então o Senhor é Senhor de detalhes. Tem gente que despreza o evangelho de João. Não todos, a parte. As partes que combinam com os outros evangelhos aceitam, mas a parte que não está no outro evangelho eles não aceitam. Porque diz que tem que haver texto e contexto. Será que vale mais uma frase completa de um homem ou um tio de Jesus? Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas nem uma vírgula e nem um tio da minha palavra há de passar. Então pode ser uma frase completa de um homem que não chega nem uma vírgula da palavra de Deus. Então a realidade é essa. E é por isso que o Senhor me mostrou, no início dessa obra, que essa igreja, para fazer parte do primeiro arrebatamento, precisa cumprir com João 13, precisa cumprir com Romanos 16 e precisa cumprir com 1 Coríntios 11, versículos 5, 6 e 10, para fazer parte do primeiro arrebatamento. Porque do contrário não vão fazer, porque estão seguindo o evangelho da história de Jesus. É real? É real. Mas é o evangelho da história. Não o evangelho que vem nos trazer os mínimos detalhes para alcançarmos a salvação. E tem muitos que querem alcançar por ali, porque é bem mais fácil. Porque fazer detalhe, cumprir com detalhe é difícil. Ou não é? Você pode prestar atenção. Vai costurar uma roupa. Costurar ela é fácil. Agora faz o detalhe dela. Vai fazer uma obra. Fazer a obra é fácil. Faz o detalhe dela. Tudo mais difícil. Por isso o povo não quer detalhe. E por isso, se não há contexto, o texto que não há contexto não funciona. Mas não é isso para com a palavra de Deus, amém? Não é isso. A palavra de Deus funciona com contexto e sem contexto. A prova disso que Jesus usava versículos isolados para se escapar dos fariseus. A realidade é essa. Então que nós possamos guardar essa palavra conosco e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor e que possamos verdadeiramente valorizar mais as Escrituras para recebermos a nossa salvação. Que Deus nos abençoe e vos guarde. Amém.